Fala pessoal, saudações! Eis-me aqui de novo para mais um vídeo no meu canal no YouTube e hoje tenho uma missão muito especial. Uma missão muito especial, quem me segue lá no Instagram sabe muito bem que a semana passada eu fiz um stories lá falando a respeito do meu vídeo anterior que eu tinha postado aqui no que diz respeito a um tema jurídico, e aí eu abri uma caixinha de perguntas lá, questionando meus alunos, as pessoas que me seguem lá, se eles tinham interesse em algum tema específico que eu falasse nessa semana, e muitos alunos, muitas pessoas que me seguem lá, preencheram a caixinha de resposta dizendo que tinham interesse em que eu apresentasse uma aula aqui de Direito Processual Civil referente ao tema recursos. Recursos, tema interessantíssimo, importantíssimo dentro do direito processual civil aí. Então, se você já teve a matéria de direito processual civil na faculdade, eis aqui uma ótima oportunidade de você lembrar algumas coisas importantes. Se você não teve, vai ter. Já eis aí uma possibilidade de você já ir se acostumando com o assunto, já ir tendo algumas noções gerais sobre o tema, para que quando você vier a ter a aula, você já não vai ficar profundamente perdido, ouvindo tudo por uma primeira vez, né? Então, e se você estiver tendo essa aula, essa matéria agora, nesse semestre, as provas estão chegando no final do semestre, praticamente aí já a próxima semana, a outra, então é importante dar uma relembrada no assunto aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal, qual que vai ser minha pegada? Bom, agora vai ser uma pegada um pouco mais informal, né? Então, como é uma aula um pouco mais extensa, um tema bastante extenso aí, talvez seja um vídeo de 1 hora, talvez até um pouco mais de 1 hora, então eu tenho aqui os meus apontamentos, minhas anotações aqui, os meus tópicos para eu seguir um roteirinho bacana para abranger a maior parte dos assuntos possíveis. Tenho aqui ao meu lado o Código de Processo Civil, que eu espero que vocês tenham aí também, e aqui já vai uma dica bacana, tá? Você vai acompanhar essa aula e eu sugiro que você acompanhe com o Código de Processo Civil na mão. Além do Código de Processo Civil, se você quiser, pegue um caderno aí, de repente se quiser o seu próprio smartphone ou um notebook, para você ir fazendo as anotações, para você ir fazendo os apontamentos que você acha pertinente, porque aqui vai ser como uma aula mesmo, tá bom? Então, eventualmente, você vai ver que eu vou dar uma baixada para olhar aqui os tópicos, para ver o roteirinho, beleza, e eventualmente eu vou dar uma olhada aqui para o outro lado para ver o Código de Processo Civil, né? Lei 13.105 de 2015, então é nesse diploma que a gente vai acompanhar nessa aula de hoje. E qual que é o foco da aula? Conforme vocês sabem, o tema recursos é extremamente abrangente, né? No direito, no curso de direito, você tem, via de regra, um semestre inteiro para tratar desse assunto, que fica ali mais ou menos entre o 4º, 5º semestre, dependendo da faculdade. A faculdade que eu leciono fica ali no 4º semestre. Então, você provavelmente tem esse conteúdo durante um semestre inteiro, né? Praticamente 4 meses de aula aí. E eu vou dar como se fosse uma aula. Por isso também eu não vou abordar todos os recursos em espécie, evidentemente. O que não implica em dizer que talvez em breve eu não faça vídeos que contemple os recursos em espécie. Então eu posso vir fazer um recurso de apelação, um recurso de agravo de instrumento, depois um recurso de embargos declaratórios e por aí vai, né? Todos os recursos que a gente tem no nosso Código de Processo Civil lá a partir do artigo 994. Beleza? Então vamos falar então basicamente da teoria geral dos recursos. É a teoria que vai abranger, na grande maioria das coisas que eu vou falar, vai abranger praticamente todos os recursos. Eventualmente, conforme você talvez já saiba, e se não sabe, vai saber agora, existem alguns aspectos da teoria geral dos recursos que têm por finalidade aplicar-se apenas e tão somente a alguns recursos específicos. E existem alguns institutos da teoria geral dos recursos que se aplicam à grande maioria, mas não todos. Eventualmente, existe um ou outro recurso que não se aplica àquela teoria geral. Então, o que eu vou fazer aqui? Quando for regra geral, eu vou falar regra geral,
que é a grande maioria dessa aula de hoje, desse conteúdo, mas quando tiver uma peculiaridade de aplicabilidade ou não aplicabilidade, eu vou destacar esse fato para vocês, tá bom? Então vamos acompanhar junto, todo mundo? Estão preparado? É claro que isso aqui é uma gravação, né? Então você pode ficar indo e voltando, então sensacional. Vou falar com calma, vou falar de uma forma didática, sempre que possível vou dar exemplos para ficar bem claro, e espero que vocês curtam, que vocês gostem e que vocês possam passar para os colegas aí, para que eles possam também estudar com esse conteúdo aqui, tá bom? Beleza? Preparados? Vamos que vamos dar uma estudada sobre teoria geral dos recursos. Bora? Tamo junto. Tem aqui, ó, minha aguinha e vai me ajudar a dar aquela lubrificada nas cordas vocais durante a aula, principalmente quando a aula é um pouco extensa como a de hoje, né? Vamos lá então, pessoal. Recursos, né? Importante a gente entender um preâmbulo para compreender o que é isso para quem nem sabe o que é recurso, ou para quem está no primeiro, segundo semestre ainda do curso de Direito, de repente até o terceiro já começou a entender mais ou menos, mas se você está começando o curso, talvez você não tenha ampla noção, então é importante entender uma noção básica introdutória. E o que eu poderia dizer de maneira relativamente objetiva, sucinta, direta, para chegar nesse assunto recursos? Muito bem. Então a introdução que eu poderia dizer é o seguinte: o ser humano tem suas pretensões, tem os seus propósitos, tem seus objetivos de vida, e ele acha que eventualmente, se ele os realizar exatamente da forma como ele gostaria de realizar, ele vai ter uma vida mais feliz. Então ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele, dos esforços dele, para atingir os objetivos que ele estabeleceu na vida, para alcançar as suas metas e ser uma pessoa realizada em todas as áreas da sua vida. Existem coisas que vai depender única e exclusivamente dele. E o que depender dele, ele vai fazer o possível, pelo menos é o que se espera que aconteça, né? Que a pessoa faça o possível para ela atingir os objetivos que ela tem traçados para si mesma. Só que eventualmente pode ser que para ela alcançar essas metas, esses objetivos, alguns propósitos que ela tenha na vida, ela não consiga por sua conta própria. Pode ser que ela precise de alguém. E pode ser que esse alguém seja uma pessoa próxima, uma pessoa distante, uma pessoa com a qual ela se relaciona episodicamente, e pode ser que essa pessoa seja o Estado, né? Estado é uma pessoa jurídica de direito público, né? Um ente público, então pode ser que essa pessoa dependa do Estado para conseguir atingir aquele objetivo. Existem situações na vida que necessariamente tem que ter a participação do Estado para que você consiga realizar o seu objetivo, né? Então, se você é casado e tem um filho menor, e se você quer eventualmente divorciar da sua esposa, você vai ter, ou do seu marido, você vai ter que entrar com uma ação de divórcio, né? E aí vai precisar que um juiz de direito vá lá, dê uma sentença decretando o seu divórcio. Se você eventualmente quer que alguém seja reconhecido seu pai, você vai ter que entrar com uma ação judicial, uma ação investigatória de paternidade, para poder viabilizar que o Estado dê uma decisão reconhecendo aquele sujeito como seu pai. E, enfim, em várias outras situações onde a outra pessoa com a qual você se relaciona ou não quer, de maneira voluntária e espontânea, realizar alguma ação ou omissão para viabilizar que você conquiste seu objetivo, ou eventualmente essa pessoa não pode fazê-lo, porque é obrigatório que o Estado o faça. Muito bem, então o Estado viabiliza para que você consiga atingir seus objetivos, utilizando dele, Estado, nessas situações, um direito. Esse direito é denominado de ação. Então a ação é o direito que o Estado concede por meio do ordenamento jurídico a todos os cidadãos, para que, se eles entenderem que precisam utilizar do Estado para viabilizar uma pretensão sua, de acordo com o ordenamento jurídico vigente no país, então essa pessoa vai utilizar-se deste direito, que é o direito de ação, para viabilizar isso junto ao Estado. Utilizando desse direito, ele vai ter, através do Estado, uma ferramenta, um instrumento para isso, que é um processo judicial, né? Então, o processo judicial é a ferramenta, é o instrumento que o Estado disponibiliza ao indivíduo, ao cidadão, para que ele possa utilizar
deste instrumento para que o Estado possa conceder dentro desta ferramenta, dentro desse instrumento, uma prestação jurisdicional, uma tutela jurisdicional que garanta o direito daquele sujeito de acordo com o ordenamento jurídico vigente. Muito bem. Então esse processo, que essa ferramenta, tem que ter um início. E isso não vai acontecer de ofício, de maneira espontânea e voluntária pelo Estado. O juiz de direito, ou um desembargador, um ministro, que são os agentes públicos que atuam em nome do Estado, por meio de um dos seus poderes, que é o poder judiciário, não poderá, de maneira espontânea, que no meio jurídico é chamado de ofício, né, ex officio, não poderá, via de regra, na grande maioria dos casos, dar início a um processo judicial. Então, isto é feito por meio de um ato jurídico chamado de demanda. Então, demanda é este ato jurídico que o sujeito pratica, dando início a um processo judicial com a finalidade de obter do Estado, do Poder Judiciário, por meio de um juiz de direito, uma decisão judicial que lhe seja favorável. Se o direito lhe socorrer, se o que ele está pedindo estiver de acordo com o que o ordenamento jurídico estabelece que é direito desse sujeito, ele vai poder ter uma prestação jurisdicional favorável, um pronunciamento judicial favorável. Então, é assim que a coisa acontece. E aí esse sujeito entra com este tipo de ato jurídico, né, que é chamado de demanda, tem um processo que ocorre de acordo com certas regras, que é o devido processo legal, que é um princípio constitucional, né? É concedido a ampla defesa, o contraditório para a parte adversa, que é chamada de réu. O sujeito que entrou com o processo é chamado de autor do processo. O sujeito que está no polo adverso é chamado de réu, né? No polo passivo do processo. E aí, com o devido processo legal, é praticado uma série de atos processuais que estão disciplinados no procedimento daquele respectivo processo e até que vai chegar ao final desse processo com uma decisão judicial. Dependendo da decisão judicial, pode ser que a parte que não teve a decisão judicial favorável aos seus interesses, pode ser que ela fique inconformada, que ela não fique satisfeita por qualquer motivo. Ou porque ela entendeu que o julgamento não foi justo, ou que não foi correto, ou que existe algum vício no processo, ou algum vício na própria decisão. Então essa pessoa, nos termos da legislação vigente, vai ter o direito de tomar uma medida, que é um ato jurídico processual, o ato jurídico dentro do processo, que é denominado de recurso. E esse recurso é o meio que o ordenamento jurídico faculta ao sujeito, que tem uma decisão que lhe é desfavorável, para que ele possa tentar reverter essa decisão que lhe foi desfavorável mediante a apreciação de um outro órgão que venha analisar aquela decisão que foi objeto do recurso. Ok, pessoal, entenderam essa linha do tempo aí desde o comecinho até chegar ao tema da nossa aula? Ficou claro? Eu falei isso, é claro, de maneira bem linear, de maneira bem didática, de maneira bem pontual aí, e sendo objetivo, para não ser muito extenso, mas basicamente é isso o tema que a gente vai tratar, ou seja, a respeito desse ato jurídico que alguém vai praticar dentro do processo com a finalidade de tentar reverter uma decisão que lhe fora desfavorável. Beleza? Isso é recurso. Muito bem. Então, tendo entendido isso, é importante a gente entender que esses recursos, eles estão contidos no Código de Processo Civil, tá bom? Então, recurso é um ato jurídico processual que é praticado dentro de um processo, né? Então, é um ato jurídico que é praticado apenas dentro do processo judicial. E esse ato jurídico, ele será praticado em face de uma decisão. Sempre pratica-se um ato jurídico processual denominado recurso em face de uma decisão judicial. Você sempre vai recorrer de uma decisão praticada pelo juiz, ou pelo desembargador, ou por um ministro, ou seja, pelo representante do Poder Judiciário, do Estado ali, deliberando ou se pronunciando a respeito de algum pedido ou requerimento de alguma das partes. Tá bom? Beleza? Muito bem. Então, este pronunciamento judicial, que caberá recurso, está disciplinado
ali no artigo 203 do Código de Processo Civil. Se vocês pegarem o artigo 203 do Código de Processo Civil, vocês vão ver ali quais são os tipos de pronunciamentos judiciais, né? Então, se vocês pegarem, vocês vão ver ali no artigo 203 o parágrafo 1º, que vai tratar a respeito de um pronunciamento judicial denominado sentença, tá bom? Então dá uma lida aí no parágrafo 1º do artigo 203 que você vai ver e vai entender o que é sentença. Detalhe importante, eis aí uma próxima aula que em breve eu vou trazer um conteúdo para vocês sobre sentença, né? Inclusive se alguém está estudando com o objetivo de prestar um concurso para magistratura, é um tema extremamente relevante e a gente vai dissecar de maneira mais detalhada todas as particularidades a respeito desse pronunciamento judicial estabelecido aí no artigo 203, parágrafo 1º, que é a sentença. Tá bom? Então basta ler aí, eu não vou entrar no mérito para explicar o que é sentença, que não vem ao caso no momento, tá bom? No parágrafo 2º vai ter o que é denominado de decisão interlocutória, tá bom? Então dá uma lidinha aí no parágrafo 2º do artigo 203 do CPC, que você vai entender o que é e o que significa decisão interlocutória, né? Como o próprio nome diz, interlocutória são decisões que, via de regra, são proferidas pelo juiz no transcurso do processo, né? Não tem a finalidade e por objetivo, via de regra, por fim no processo judicial. Então, pelo menos na fase de conhecimento aí do processo judicial, como é o caso da sentença, né? Então, dá uma lidinha aí que você vai entender o que é decisão interlocutória. Parágrafo 3º vai falar sobre despachos. Esses despachos são aqueles atos judiciais que podem ser praticados aí com uma certa decisão, um pronunciamento mediante um requerimento da parte, né, do processo, do autor ou do réu, ou eventualmente de ofício mesmo, o juiz pode dar um despacho aí, como aquele famoso tradicional despacho de cítice, né, que é o despacho do juiz que, ao receber a petição inicial do autor, vai determinar a citação do réu ali nos termos do 238 para que esse réu seja convocado para participar aí da relação jurídica processual, tá bom? Então é importante estabelecer também que aí vem disciplinado a respeito dos atos considerados meramente ordinatórios, né? Está disciplinado aí no artigo 203, mais abaixo, e aí vai ter o artigo 204, que vai falar sobre os acórdãos, né? Acórdãos, que são aquelas decisões proferidas via de regra pelos tribunais, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça, STF, STJ e os demais tribunais da Justiça Especial, né? O eleitoral, militar, trabalhista, enfim. É importante saber que estamos falando de julgamentos colegiados, né? Quando 3 desembargadores julgam no tribunal, é chamado de acórdão. É possível, é importante destacar que existem decisões dos tribunais, seja de ministro, de desembargador, que não são colegiados, né? O desembargador ou ministro vai julgar sozinho, que denominou-se convencionalmente de decisões monocráticas, né? Então, via de regra, o relator do processo vai pronunciar um julgamento com uma decisão monocrática. Também cabe recurso desse tipo de decisão, desse pronunciamento judicial aí, mas não é acórdão, apesar de ser um julgamento proferido por um julgador dentro dos tribunais, tá bom? Muito bem. Tendo entendido isso, é importante a gente entender também que os recursos estão disciplinados em um artigo específico do Código de Processo Civil, artigo 994. Então, se você for lá no artigo 994, você vai ver que existem 9 incisos que estabelecem quais são os recursos cabíveis hoje em dia no nosso ordenamento jurídico, pelo menos no que diz respeito aos procedimentos comuns, né? Evidentemente que nos procedimentos extraordinários, especiais, ou eventualmente legislação extravagante, vai ter outros recursos com outras nomenclaturas que não encontra-se arrolado aqui nesse artigo 994, né? A gente poderia dar o exemplo do embargo de divergência lá na Lei de Execução Fiscal, poderia dar o exemplo do recurso inominado na Lei 9.099 de 95, que são recursos que não estão contemplados no artigo 994, mas que são recursos também de legislações esparsas, né? Então aqui, basicamente, são os recursos básicos
que estão nesse rol aqui do procedimento comum, né? Muito bem. Então, tendo entendido isso, vamos seguir em frente para a gente compreender onde exatamente que podemos encontrar este artigo 994. Esse artigo 994 ele está dentro de do terceiro livro 3, da parte especial do Código de Processo Civil, né? Então, vocês sabem que no Código de Processo Civil existe duas partes, né? A parte geral, que tem 6 livros lá, e depois a parte especial com 3 livros e mais um livro complementar, né, que tem as disposições finais e transitórias lá. Então, esses 3 livros da parte especial vão ser subdivididos, e aí o primeiro livro vai falar de processo de conhecimento, onde vai ter ali o procedimento comum, vai ter os procedimentos especiais, vai ter o procedimento de cumprimento de sentença, né? Depois vem o livro 2, que vai falar sobre a execução, e depois o livro 3, que vai falar dos meios de impugnação. Mas este livro 3 vai tratar de 2 títulos, basicamente. O título primeiro vai tratar a respeito dos processos nos tribunais, né? A ordem, a competência dos processos nos tribunais, vai falar ali de recurso especial, recurso extraordinário, recurso ordinário, constitucional, vai falar ali de reclamação, dos incidentes, enfim, vai ter uma série de disciplina que vai ser tratado ali, mas depois tem um segundo título, né, que vai falar especificamente dos recursos, né, que são os meios de impugnação aí das decisões judiciais, e aí é neste segundo título que inicia-se aí o tema de recursos com o seu primeiro artigo, que é o artigo 994, tá bom? Muito bem, pessoal, então já entendemos tudo isso, já entendemos qual é a finalidade do recurso, né? Que vai ter ali uma forma da parte que se sentiu prejudicada de alguma forma com a decisão poder reformar, anular, alterar essa decisão judicial, e basicamente dentro dessas decisões que eu disse para vocês, é importante salientar que em face da sentença, em face do acórdão e em face da decisão interlocutória, cabe recurso, algum destes estabelecidos no artigo 994. Todavia, a terceira forma que eu falei, que é o despacho, que está lá no artigo 203, parágrafo 3º, existe um artigo no Código de Processo Civil dizendo expressamente que em face deste tipo de pronunciamento judicial não cabe recurso. Então o artigo 1001 do Código de Processo Civil, dá uma olhada aí no artigo 1001, estabelece claramente que não cabe recurso em face de despacho. Está expresso aí, tá bom? Então é importante a gente relembrar esse detalhe aí. Muito bem. Seguindo em frente. Dentro de recursos, tem um tema bastante importante para a gente entender, que é o tema relacionado à voluntariedade. Voluntariedade. O que significa isso, pessoal? Significa que eu, como parte, seja autor ou réu, eu só vou apresentar um recurso interpondo, apresentando, opondo, depende da nomenclatura, vai depender, claro, do recurso, se eu tiver interesse em fazê-lo. Eu vou ter que fazê-lo de maneira voluntária, espontânea. Eu tenho a liberdade, de acordo com as circunstâncias daquele processo, de apresentar ou não um recurso. Então a parte jamais será obrigada a recorrer. O recurso é um ato jurídico processual voluntário, que o sujeito pratica se ele entender que é pertinente praticar. Se ele entender que não é, ele não é obrigado, tá bom? Por isso que é interessante a gente salientar aqui aquela velha discussão que antigamente tinha, hoje em dia menos, daquela famosa remessa necessária, né, do artigo 496 do CPC, que é aquela circunstância onde existe uma decisão judicial desfavorável à fazenda pública, né, União, Estado, município, autarquias, fundações, enfim, e aí o próprio juiz, para dar eficácia, efetividade e validade a essa decisão aí, o juiz, para gerar efeitos, tem que obrigatoriamente remeter a decisão dele para o tribunal superior, para o tribunal que está acima dele, se é juiz de primeiro grau, aí, de primeira instância, remeter para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. E se não fazê-lo, o próprio tribunal pode avocar, né, esse processo para deliberar a respeito daquela decisão. Não é isso, não existe voluntariedade aí. Aí é um requisito do ordenamento jurídico.
para que gere eficácia nessa sentença, tá bom? Então não é disso que a gente está falando, a gente está falando dos recursos que existe voluntariedade. Então por isso que muita gente entende que não é a remessa necessária, ou reexame necessário, ou recurso ex officio, como antigamente era dito, né? Hoje em dia não mais. Então não é isso um recurso, porque não tem essa característica fundamental dos recursos, que é a voluntariedade, né? É importante salientar que estamos falando aí, quando estamos falando de um ato voluntário, estamos falando de um ônus, né? Então é um ônus, ou seja, se a parte decidir por não praticar o ato, que é recorrer, vai ter alguma consequência prejudicial, né? Esta é a base da compreensão do que significa ônus, né? O ônus é aquela situação processual em que você, se escolher por não praticar o ato, fatalmente vai ter consequências prejudiciais, tá bom? Muito bem, então vamos lá entender para que serve, qual que é o objetivo deste ato judicial denominado recurso. Muito bem. Então tem basicamente duas finalidades. Eu vou colocar uma terceira por minha conta aqui, tá bom? Então não quer dizer que existe, a maioria dos doutrinadores dizem, mas eu vou dizer essa terceira e vou explicar por que eu entendo assim, e aí eventualmente não quero dizer que você precisa seguir o que eu penso, mesmo porque há muitos autores que não seguem, né? Então eu vou explicar mais em seguida aí. Muito bem. Então a finalidade de um recurso basicamente é, em primeira análise, pode ser que o sujeito queira recorrer para reformar uma decisão judicial desfavorável. Reformar. O sujeito que quer reformar, ele entendeu que aquela decisão foi injusta. Injusta. Não praticou o juiz uma decisão com base em critérios de justiça. Seja porque não analisou adequadamente o argumento daquele sujeito que está recorrendo, seja porque não analisou o conjunto probatório adequadamente, seja porque não interpretou o ordenamento jurídico de acordo com a melhor interpretação, o fato é que aí enquadra no que a praxe forense chama de error injudicando, né? Aquela decisão, aquela sentença injusta. Então, o sujeito vai recorrer com a finalidade de reformar, para que alguém, um tribunal, analise essa decisão e possa dar uma decisão que ele entenda que seja mais justa. Esse é um dos objetivos dele, tá bom? Muito bem. Segunda possibilidade, o sujeito às vezes recorre também porque não que ele queira reformar, não é porque a decisão é injusta. Ele quer recorrer porque ele entende que aquela decisão é nula. É nula e tem algum vício insanável naquela decisão. Então é o que a doutrina e jurisprudência chama de error improcedendo. Ou seja, não que não analisou as provas, que não analisou os argumentos e os fundamentos jurídicos apresentados pela parte, ou eventualmente não interpretou o ordenamento jurídico adequadamente, mas praticou algum ato contrário ao ordenamento jurídico de maneira a praticar um ato viciado, um ato contrário ao devido processo legal. Um grande exemplo que eu posso trazer aqui para vocês é no caso da sentença. A sentença tem que ter os seus elementos, né? Que é o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva. São as três partes da sentença. E lá no artigo 489, parágrafo 1º, vai disciplinar o que se entende por fundamentação da sentença. Né? Então é um ato extremamente importante, o juiz tem que praticar de acordo com o que o ordenamento jurídico estabelece. Então se o juiz, o magistrado vai lá e sentencia contrariamente ao que a lei estabelece no que tange a fundamentação, essa decisão é nula. Independente de ser justa ou injusta, ela é nula nos termos da lei. Então cabe um recurso para poder cassar esta decisão e sobrepô-la com uma outra decisão escorreita, adequada nos termos do ordenamento jurídico. Ok? Muito bem, então basicamente são essas duas as finalidades. Existe uma terceira, né? E a gente poderia dizer que essa terceira não é que é reformar ou anular. A gente poderia dizer que é para alterar a decisão. Alterar. Só que nessa de alterar, eventualmente pode reformar. Então por isso que muitos não colocam esse alterar como um objetivo.
Mas eu coloquei porque, via de regra, é possível que caiba apenas uma alteração, não venha a ser definitivamente reformada a sentença e não necessariamente vai ser anulada, né? Mas ela pode ter uma pequena alteração, que é o que acontece no recurso de embargos de declaração, lá do artigo 1022, né? Se vocês lerem lá no 1022, vocês vão ver que esse tipo de recurso, que é o embargos de declaração, cabe para decisões que sejam omissas, contraditórias, obscuras ou que tenham algum tipo de erro material, né? Então, no caso de uma obscuridade, o juiz apenas vai lá e vai esclarecer aquilo que ele apresentou como equivocado, né? E aí, uma vez esclarecendo, talvez nem mude o sentido, não vai reformar, não vai anular, não vai ter um impacto significativo, apenas vai clarear a compreensão numa situação que eventualmente não estava satisfatoriamente clara para a compreensão e interpretação aí do texto. Tá bom? Então, por isso que eu digo que pode ser para alterar também, evidentemente, que no caso, por exemplo, de contradição, pode ter aí, eventualmente alguma alteração, na omissão também, erro material também, eu entendo como alterar, vai trocar uma letra, um número ali, enfim, e alguns vão dizer, é reforma, enfim, tanto faz. O fato é que eu entendo como alteração em algumas circunstâncias dos embargos declaratórios, tá bom? Muito bem. Dito isto, vamos seguir em frente com o próximo tópico bastante importante aqui, e a gente vai falar agora a respeito dos chamados princípios recursais. Tema extremamente importante, hein? Vamos falar coisas relevantes agora no que diz respeito aos princípios recursais. Muito bem, no que diz respeito aos princípios recursais, são aquelas compreensões de interpretação dentro do ordenamento jurídico que serve de base, de sustentação, características principiológicas, valorativas, que você depreende do contexto tanto da Constituição Federal como do próprio Código de Processo Civil para interpretar algumas normas particulares do próprio CPC, tá bom? Aqui, como eu disse, muitos desses princípios vão se aplicar à maioria dos recursos. Eventualmente, quando tiver uma aplicação pontual ou quando não aplicarem um ou outro recurso, aí eu vou trazer para vocês esta informação aí particularizadamente, tá bom? Beleza. Muito bem, senhores e senhoras. Então vamos para os princípios recursais. Primeiro princípio recursal. Eu já vou começar com um polêmico aí, né? Então o primeiro princípio recursal é o princípio denominado o princípio do duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Se vocês se recordarem, ou para quem não conhece sobre o tema, trata-se daquela possibilidade que o ordenamento jurídico nos traz de ter uma decisão apreciada por um outro órgão jurisdicional de um grau superior, né? Então, se eventualmente eu tenho uma sentença que foi proferida por um magistrado de primeiro grau, eu tenho o direito de um recurso de apelação para que o Tribunal de Justiça, no caso da Justiça Comum, possa apreciar aquela decisão chamada sentença. Se eu tenho, eventualmente, um acórdão do Tribunal de Justiça num processo, numa ação rescisória, nos termos do 966 do CPC, então eu tenho o direito de um segundo grau de jurisdição, que é um recurso, eventualmente, para o STJ, para apreciar aquele acórdão oriundo daquela ação rescisória, né? Aqui é importante a gente não confundir instância com grau de jurisdição, né? Então, instância tem lá a questão de organização judiciária, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, enfim, que também não há que se confundir com entrância, né? Que também tem a ver com lei de organização judiciária, comarcas, esse tipo de coisa, né? Aqui a gente está falando de grau. Então, grau tem a ver com qual que é o juízo de origem que analisa e qual que é o juízo de revisão, o juízo que vai exercer o segundo grau, né? Pode ser que o primeiro grau de jurisdição seja no Tribunal de Justiça, no caso de uma ação rescisória, né? Então você entrou originalmente com a ação rescisória no Tribunal de Justiça, ali é o primeiro grau de jurisdição, e aí com um eventual recurso vai para o segundo grau, que é o STJ, ok? Então, isto é importante a gente diferenciar aí. Esse princípio do duplo grau é um princípio que não está expresso na Constituição Federal e muito menos no Código de Processo Civil. É um princípio que já está meio consolidado no nosso ordenamento jurídico
a partir do próprio critério de competências que está contido na própria Constituição Federal e no CPC, né? E eventualmente em legislações extravagantes aí. Então, como na grande maioria dos casos, salvo exceções muito pontuais de um recurso extraordinário ou de um processo de competência do STF, então, salvo essas situações muito pontuais e episódicas, a grande maioria dos processos tem sim um duplo grau de jurisdição, então essa circunstância foi alçada à categoria de princípio processual, tá bom? Então este é o primeiro princípio que está implícito ali no nosso ordenamento jurídico, inclusive na própria Constituição Federal, beleza? Muito bem. Segundo princípio, que é um princípio também que a gente vai ver que é relativamente relativizado. Olha aí, relativamente relativizado. Fui redundante agora, né? Muito bem. Então, o que é esse princípio da taxatividade? É o princípio que vai nos trazer a compreensão de que o rol de recursos é taxativo. Ou seja, você tem que ir lá no artigo 994 do CPC para entender quais são os recursos cabíveis. Se não estiver no 994, não é recurso. Não cabe, como qualquer outro meio de impugnação de uma decisão judicial, a invenção de uma medida judicial, jurídica processual para impugnar uma decisão. Não cabe, tem que estar no 994. Se não está, não é recurso. Muito bem. Aqui, pessoal, a gente já viu uma coisa interessante, que existem recursos que não estão no 994, né? A gente já falou dos embargos infringentes aí, da Lei de Execução Fiscal, falamos do recurso inominado, da Lei 9.099 de 95, né? Então, não necessariamente todos os recursos do ordenamento jurídico estão no 994, né? Você pode até dizer, mas para o procedimento comum é um rol taxativo no 994. Alguns vão falar assim, mas e aquele famoso pedido de reconsideração de decisão judicial? Não é recurso, né, pessoal? Isso aí é uma medida que a praxe forense às vezes tenta viabilizar aí para, de uma maneira mais informal, tentar atingir um objetivo de reforma de uma decisão, mas não dá para dizer que é recurso um ato processual jurídico desses daí, né? Muito bem, então, princípio da taxatividade é o que diz que é recurso, está no rol taxativo do 994, apesar desta consideração que eu fiz agora, tá bom? Muito bem. Próximo princípio importante aí, princípio da singularidade. Alguns autores vão chamar de princípio da unirrecorribilidade, né? E o que significa isso? Significa que a gente pode compreender que para cada decisão judicial, via de regra, existe apenas um tipo de recurso, né? Critério da adequação, né? Então, para cada tipo de decisão tem um recurso. Ou seja, para a sentença, o recurso é o de apelação. Para o acórdão, seria o recurso de especial ou extraordinário, depende. Enfim, o fato é que, apesar deste princípio, a gente sabe que tem no ordenamento jurídico situações em que para uma mesma decisão cabe dois ou eventualmente até mais de dois recursos, né? Então, em face de uma sentença, por exemplo, pode caber, eventualmente, se for o caso, um recurso de embargo declaratório e um recurso de apelação, né? Talvez não ao mesmo tempo, a pessoa vai apresentar primeiro um embargo declaratório, depois um recurso de apelação, mas é cabível em face da sentença esses dois recursos. O mesmo se diga em face de um acórdão de um recurso que julgou um recurso de apelação. Há um recurso de apelação, o Tribunal de Justiça julgou, proferiu um acórdão, pode ser que caiba um recurso especial, pode ser que caiba um recurso extraordinário, pode ser que caiba um embargo declaratório, né? Então cabe aí, de acordo com os capítulos da decisão, mais de um recurso em face da mesma decisão, tá bom? Então aqui também é relativizado esse princípio aí, beleza? Muito bem, princípio da fungibilidade recursal. Aqui é interessante também porque eu estou conectando esse princípio com o princípio da unirrecorribilidade agora há pouco, né? Então, a gente já viu que pode ser que em face de uma única decisão judicial caiba dois ou mais tipos diferentes de recurso. A grande questão é que pode ser que numa circunstância ou outra a pessoa possa ter alguma dúvida objetiva a respeito de qual recurso é o mais adequado para aquele caso ali. Então, já no antigo CPC de 73, havia alguns requisitos, alguns pressupostos para se aplicar esse princípio da fungibilidade.
Hoje está mais claro, existem dispositivos legais no CPC que vai falar especificamente de situações de fungibilidade recursal, né? Então eu destaquei aqui o artigo 1024, parágrafo 3º do CPC, que vai trazer a possibilidade de, na eventualidade de apresentação ou oposição de um embargo declaratório, poder este embargo ser entendido como um agravo interno. E aí vai ser dado prazo ali para o recorrente, para ele adequar o recurso de embargo declaratório para um agravo interno, via de regra, em face de uma decisão monocrática aí de um relator de um tribunal. Então aqui eis uma situação de que há uma fungibilidade, entendendo um recurso por outro, é feita a adequação e aí vai ser apreciado pelo órgão competente, tá bom? Um outro exemplo que eu destaquei aqui é o 1032 e o 1033 do CPC, que vai falar a respeito da fungibilidade entre recurso especial e extraordinário, né? Conforme a gente já sabe, recurso especial é aquele que é interposto em face de uma decisão que venha a infringir uma norma infraconstitucional, né? Existe lá na Constituição Federal e no próprio CPC quais são as situações de cabimento, tanto do recurso especial e do extraordinário. Então, olhando e analisando lá os artigos respectivos de cabimento do recurso especial e extraordinário, a gente vai identificar quais são as circunstâncias em que cabe um e cabe outro. Recurso especial, legislação infraconstitucional; recurso extraordinário, quando existe decisão que vem afrontar aí a própria Constituição Federal, né? Então existem outras circunstâncias de cabimento lá, convém dar uma olhada ali nos artigos 102 e 105, ambos os incisos terceiros, né, do 102 e 105 da Constituição Federal, e ali vai ter as alíneas que vai tratar a respeito de um e de outro caso, e nessas alíneas vocês vão ver onde estão os cabimentos. Então pode ser que, dependendo da situação, vai ser interposto um recurso especial e o STJ entenda que afronta a Constituição Federal. Então vai remeter para o STF, e o mesmo pode acontecer invertidamente. A pessoa vai lá e interpõe um recurso extraordinário e o STF entende que era caso de recurso especial. Então remete para o STJ apreciar aquele recurso. Muito bem, é claro que evidentemente vai ter que ter uma adequação do recurso, né? Porque no caso do recurso extraordinário a gente sabe muito bem que tem a questão da repercussão geral, tal, tem em ambos a questão, principalmente prevalecendo no STF, a questão do pré-questionamento. Então é importante que seja adequado, se for o caso, o recurso aí para evitar circunstâncias complicadas aí que venha a inviabilizar a apreciação do recurso, tá bom? Beleza? Muito bem. Outro princípio importante, bem interessante aqui, que diz respeito ao princípio da reformatio impejus. Reformatio impejus. O que significa o princípio da reformatio impejus, pessoal? Que, se você for ler o que está escrito, é reformatio impejus, né? Que é a impossibilidade de que uma decisão que venha julgar um recurso venha a agravar ainda mais a situação da parte recorrente. Então o sujeito perdeu o processo, a sentença lhe foi desfavorável, ele vai lá e apresenta um recurso de apelação, vem o tribunal e dá uma decisão que a situação dele vai ficar pior do que era quando ele recorreu. Não pode, o ordenamento jurídico não aceita isso, tá? Então, aqui que vem a proibição do reformatio impejus, no sentido de que a parte que recorreu apenas pode ter a situação dela melhorada, aquele recurso apenas pode beneficiá-la, jamais prejudicá-la, tá bom? Só que aqui também tem um detalhe importante. Aqui é a regra geral. Pode ser que um recurso venha a prejudicar a parte recorrente? Pode. Que situação? Vou dar um exemplo para vocês. Eventualmente o sujeito vai lá, recorreu de uma sentença, chegou no tribunal, o tribunal vai apreciar e o tribunal percebeu que existe alguma matéria de ordem pública, aquelas matérias de ordem pública que o juiz pode conhecer de ofício, né? Via de regra, aquelas matérias relacionadas a condições da ação, pressupostos processuais, né? Competência absoluta, nulidade absoluta, aquelas circunstâncias estabelecidas ali no artigo 337 do CPC, que são, via de regra, alegadas em preliminares, né? Os incisos ali dos 337,
evidentemente salvo o inciso 2 e inciso 10, que vai falar da competência relativa e da convenção de arbitragem, que o juiz não pode conhecer de ofício, que a parte tem que alegar, e fora esses dois casos, os demais o juiz pode conhecer de ofício. Então todas aquelas situações ali pode ser que o juiz venha a reconhecer em sede de julgamento de um recurso de apelação. Então o sujeito apelou, aí o juiz viu que tinha uma matéria de ordem pública, reconheceu de ofício, e aí veio aquela decisão a prejudicar ainda mais a parte recorrente. Isso pode acontecer excepcionalmente, mas é previsto no ordenamento jurídico, então isso é possível, tá bom? Beleza? Muito bem, pessoal. Então agora vem para a segunda parte, a próxima, para a segunda parte. A segunda parte vai vir já já, viu? Acho que eu estou pensando em fazer isso, talvez dividir em aulas separadas aí, primeira parte, segunda parte, senão vai ficar muito longo, né? Então fazer aulas aí de até 50 minutos, no máximo 1 hora cada aula. Se tiver que fazer em 2 aulas eu faço, se tiver que fazer em 3 aulas eu faço. Então acho que eu vou fazer isso, melhor, vou fazer isso mesmo. Boa ideia. Muito bem, então vamos lá para o penúltimo princípio aqui dentre os que eu destaquei. Ah, professor, só tem esses que você está falando? Não, pode ser que venha a ter outros princípios além desses que eu estou falando. Esses daqui é o que eu resolvi destacar, porque eu achei mais relevante, mais importante. E aí, se eventualmente você achar algum outro, é possível até que exista um ou outro doutrinador, entenda que exista um ou outro tipo de princípio diferente que se aplica, e aí você pode pegar numa doutrina qualquer e ler aí para acrescentar no conteúdo que você está aprendendo aqui, tá bom? Então eu vou falar agora de um outro princípio que tem a ver bastante, em grande medida, com a questão que a gente já falou anteriormente, quando a gente já tratou da voluntariedade, lá da possibilidade, deixa eu ver o momento que eu falei aqui sobre isso, deixa eu ver aqui aonde que eu achei isso que era importante. Que é quando a gente falou da voluntariedade, né? Então, eu não vou repetir isso aqui, eu ia tratar como um princípio também da voluntariedade, mas eu vou tratar sobre um outro aspecto, né? Um outro aspecto do princípio da voluntariedade. Quando eu falei lá originalmente da voluntariedade no começo da apresentação, eu não tratei o aspecto que eu vou tratar como este critério sendo um princípio, tá bom? Então, o princípio da voluntariedade, que estava lá no começo, que é o mesmo daqui, lá era apenas para dizer se o sujeito queria recorrer ou não. Então eu trouxe dentro disso, né? Então aqui eu poderia falar que tem mais a ver com a questão de renúncia ao recurso, que a gente vai tratar oportunamente a respeito disso quando a gente falar de renúncia mais para frente. Eu vou detalhar isso melhor, tá bom? Mas aqui a voluntariedade permite ao sujeito não apenas recorrer ou não recorrer, no caso de decidir não recorrer, renunciar ao direito de recorrer. Aqui também, esse princípio da voluntariedade também se estende para a possibilidade do sujeito desistir do recurso já interposto. Então ele apresentou o recurso e ele eventualmente vai ser contrarrazoado, contraminutado pela parte adversa, ou já até foi contraminutado, dependendo da situação, mas aqui existe a possibilidade do sujeito que já interpôs o recurso, já apresentou o recurso, vir a desistir desse recurso. Então está dentro dessa possibilidade aqui. Uma outra coisa importante quando esse sujeito vai recorrer, também está dentro da voluntariedade, da liberdade que o sujeito tem dentro do processo, ele escolher se ele quer recorrer de toda a decisão que lhe foi desfavorável ou de apenas uma parte dela. Então os termos do recurso, a dimensão do recurso, a profundidade, a extensão do recurso está totalmente de acordo com o convencimento da parte. Evidentemente que quem vai decidir isso é muito o advogado, que vai elaborar a peça recursal aqui, né? Mas a parte também é quem pode entender se ele quer ou não recorrer de determinado capítulo da decisão que lhe foi desfavorável ou não, né? Eventualmente uma decisão que veio ali condenar a pagar dano material e moral, o dano material, de repente, por consciência, ele entende que é razoável, coerente, ele aceita pagar, mas ele não aceita pagar o dano moral, né? Então, evidentemente, num caso como esse, ele pode vir a recorrer apenas da condenação em dano moral, até se ele achou excessiva, pode recorrer do valor da condenação, mas o dano material, ele fala, não, eu bati no carro do sujeito mesmo, eu não queria pagar em princípio, tal, mas de fato, eu acho que eu errei mesmo, a pessoa tem uma reflexão maior de consciência aí, acaba optando por acatar a sentença ou a decisão e aí não recorre dessa parte, desse capítulo. É possível, tá bom? Tá dentro do princípio da voluntariedade aí.
Muito bem, e um último princípio que eu gostaria de falar agora para vocês, que é o princípio da dialeticidade. Dialeticidade, inclusive, quanto a esse princípio tem bastante decisões, muitas decisões dos tribunais a respeito, estabelecendo o seguinte: se o sujeito quer recorrer, ele tem que apresentar razões recursais. Ele tem que apresentar um motivo pelo qual, as razões pelas quais aquela decisão que ele quer ver reformada ou anulada ou alterada tem que ser mudada. Não dá apenas para recorrer e repetir os mesmos argumentos que ele usou nas teses e nas alegações que ele fez na petição inicial, por exemplo, na contestação, ou numa réplica, numa tréplica, ou nas razões finais, antes da sentença. Não, aqui os tribunais entendem que ele tem que sim apresentar os motivos, ou seja, ele tem que tentar convencer os desembargadores ou os ministros que vão apreciar aquele recurso o motivo pelo qual aquela decisão está injusta ou está com vício que deve ser sanado, vício insanável, é nula aquela decisão. Por quê? Quais os fundamentos jurídicos, quais os fatos, quais as provas, quais as melhores interpretações do ordenamento jurídico que devem ser aplicadas àquele caso e que aquela decisão impugnada não utilizou. A decisão não avaliou aquela norma e não interpretou adequadamente, ou não analisou aquela prova específica, não atentou para aquele depoimento pessoal ou para aquela prova testemunhal, aquela testemunha, ou não entendeu e interpretou adequadamente um laudo pericial. Ou seja, qual é o motivo que justifica esse recurso para que aquela decisão seja reformada, aonde que ela é injusta, aonde que ela é nula, sob qual aspecto, sob qual teor. Então isso tem que ficar esclarecido, tem que ser fundamentado, tem que ser apresentada razões, por isso que o nome é razões de apelação, né? Quando você vai apresentar um recurso de apelação, você vai colocar na peça lá, razões de apelação, ou seja, você vai dizer quais são as razões pelas quais aquela decisão tem que ser mudada, reformada, anulada, seja o que for, tá bom? De acordo com o objetivo do seu recurso aí. Então isso é muito importante e se você não o fizer, os tribunais, via de regra, acabam não apreciando o recurso porque entendem que é necessário que exista, de acordo com o princípio da dialeticidade, que exista esses fundamentos fáticos e jurídicos que ensejam a reforma ou anulação da decisão impugnada. Beleza, pessoal? Entenderam até aqui? Até aqui tá claro? Tá fácil? Tá tranquilo? Sossegado? Ah, bacana. Olha, como eu disse, já tá indo para 52 e pouco de conteúdo aí nessa aula de recursos. Então, o que eu vou fazer? Para não ficar desgastante, né? Para não ir seguido aí e você poder dar uma parada ou poder ver em duas partes, em dias diferentes, em momentos diferentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada agora. Não parei, o assunto eu não parei, vou continuar, vai ter uma segunda parte nesse conteúdo aqui, então eu vou dar uma parada, depois eu vou iniciar um outro vídeo, uma segunda parte, vou tentar matar na segunda parte todo o conteúdo de teoria geral dos recursos, pelo menos no que diz respeito aos principais aspectos. Se não der, eu vou para uma terceira parte, mas se eu conseguir, eu espero que eu consiga, a gente já mata aí na segunda parte, e aí fica um conteúdo interessante em duas partes aí, e espero que seja bastante útil e interessante para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Estamos combinados? Então fechou, obrigado, e não esqueçam de ver a segunda parte, que vem muita coisa importante aí, hein? Tá bom? Beijão, tchau, tchau!